Então, vamos dar início ao nosso estudo. E hoje nós vamos dar continuidade àquele módulo que nós iniciamos na semana passada sobre eclesiologia, né? Estudo da igreja, estudar sobre a igreja, a teologia. Claro que o que a gente vai estudar hoje, o que eu quero abordar hoje, ela é um assunto que, assim, não é muito teológico. Como assim não é teológico? Porque a teologia ela não aborda muito essa questão do que a gente vai falar hoje, tá? Mas está dentro do tema, tá? Está dentro do tema, que é estudar sobre a igreja. Mas eu julguei então necessário nós abordarmos essa temática, abordar esses assuntos, né, dentro desse tema, para o enriquecimento do nosso conhecimento, tá? Peço perdão por não ter digitado, né, o texto que eu quero abordar hoje, que essa semana também foi meio corrida para mim, não tive tempo de parar na frente do computador, né? Então, tive que ir para a igreja, fazer obra na igreja, então... Mas, peço aos irmãos, então, que puderem escrever, tá? Não vou falar um pouco mais pausadamente, para dar tempo dos irmãos escreverem. E dentro do assunto que nós vamos iniciar, ou seja, já estamos dando continuidade, que é estudar sobre a igreja, hoje nós vamos estudar um pouco sobre 3 pontos dentro dessa temática, né, que já iniciamos, sobre a igreja. Primeiro, sua composição, depois a missão da igreja e depois, dentro da missão, os ministérios, que a gente pode colocar como um terceiro tópico, os ministérios da igreja, tá? Então, peço aos irmãos que anotem. Eu vou citar, vou falar alguma coisa, vou citar as passagens bíblicas, para que então a gente possa aí analisar junto esse assunto. Mas antes, vamos orar primeiro? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te rendemos a honra, a glória, o louvor, a adoração e a nossa gratidão. Estamos mais uma vez reunidos para meditar na tua palavra e aprender com o Santo Espírito de Deus, o nosso melhor professor. Fale conosco, nos capacita, nos instrua para toda boa obra. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Então, dentro do assunto que nós estamos estudando, que é a igreja, a composição, ou seja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Como nós vimos na aula passada, a igreja ela é considerada um corpo, porque ela então tem seus componentes, seus membros, né, que juntos fazem parte, né, que juntos, na sua totalidade, fazem um corpo. Mas não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, mas também uma organização administrativa também, tá? Mas a igreja ela é composta de pessoas, sim, mas de qualquer pessoa? Não. Então, quem são essas pessoas que vão então fazer parte desse corpo e então vai ser
considerado, vai receber essa nomenclatura de membros. Assim como o corpo existe muitos membros, o apóstolo Paulo nos ensina isso, ele falando sobre a igreja, ele usa essa linguagem figurada, né? Assim como o corpo possui muitos membros, a igreja, como o corpo de Cristo, também possui seus membros. Então, quem são e quem fazem parte desse corpo? Quem são os membros da igreja? Tá? Então, para se fazer parte do corpo de Cristo, para ser membro do corpo de Cristo, se faz necessário um critério, e eu posso dizer que é o primeiro critério, vamos dizer que o único critério, tá? É o único critério. Nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, mas em todas as passagens vai apontar para esse critério, que eu considero o único critério, tá? Podemos analisar ele de diversos parâmetros, mas é um critério só que habilita uma pessoa para fazer parte do corpo de Cristo, se tornar membro do corpo de Cristo. Então, a primeira passagem que eu quero aqui colocar aqui para os irmãos está no Evangelho de Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, vamos analisar aqui, quero analisar junto com você, meu irmão, minha irmã, o que disse Jesus. Mateus, capítulo 16, é um texto já muito conhecido por nós, tá? Versículo 19. Mateus 16, Mateus 16, do verso 16 ao verso 19. Ok? Vocês acharam? Achou? Do verso 16 ao verso 19, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Marcelo está chegando. Seja bem-vindo, meu irmão. Marcelo, eu estou lendo Mateus 16, do 16 ao 19, tá? Então aqui eu parei no verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui Jesus estabelece a origem da igreja, tá? E quando a gente analisa essa passagem, Jesus nos ensina, nós podemos interpretar nessa passagem que Jesus, ele então está falando da sua igreja, tá? Da igreja, como nós já analisamos antes, tá? No início da semana passada, a origem da palavra igreja, eclésia, que significa chamados para fora, aqueles que são chamados por Jesus. E esses que são chamados por Jesus, eles precisam, para então se tornarem membro do corpo, confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa confissão, tá? Como Jesus aqui falando para Pedro,
Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. Então é a confissão de Pedro. Pedro entende muito bem isso, tanto que ele nos ensina na sua carta, na primeira carta que ele escreve, 1 Pedro, que nós somos pedras vivas. Então essa pedra que Jesus está falando e apontando para Pedro, não é uma pedra única. Uma construção não se faz só com uma pedra, né? Mas com milhares de pedras se edifica uma construção. Quando eu falo pedra, estou analisando não nos moldes de hoje, mas antigamente os edifícios eram feitos com pedras. Lembra que Jesus disse a respeito do templo, quando ele profetizou que o templo seria destruído? Qual foi as palavras que ele usou? Não ficará pedras sobre pedras. Por quê? Porque a edificação era feita com pedras. Então, quando Jesus ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando a respeito de Pedro, da confissão de Pedro. Ou seja, pessoas que fizerem a mesma confissão de Pedro, então farão parte e se tornarão membros do corpo de Cristo. Ok? Outra passagem bíblica, Marcos capítulo 16, do verso 15. Marcos 16, verso 15. E 16. Melhor, vamos ler até o 20. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, ou melhor, capítulo 16, verso 15 ao verso 20. Marcelo, nós estamos falando hoje, a gente, como você chegou, eu já estava lendo o texto bíblico. O assunto de hoje a gente está abordando aí para poder completar o estudo da semana passada sobre eclesiologia, ou seja, hoje a gente está abordando um assunto que não é muito teológico, tá? É um assunto bíblico, claro, falando sobre igreja, a gente tem como base a Bíblia, mas a gente está abordando aqui alguns assuntos para a gente entender a igreja, esse estudo sobre igreja. Então a gente está falando sobre a composição, ou seja, aqueles que fazem parte, que compõem o corpo de Cristo, tá bom? Marcos 16, do verso 15 ao 20. Alguém pode ler para mim, por favor? Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Então, no verso 16, Jesus ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crer e for batizado se torna membro do corpo de Cristo e recebe o selo da salvação. Tá ok? Então, a gente, hoje, nós, como igreja, e principalmente assim,
as igrejas hoje, quando eu falo hoje, eu não estou falando de agora, mas estou falando já de alguns anos para cá, tá? Eu posso aí colocar de 50 anos ou mais para cá. Se estabelece então um critério para se tornar membro de uma igreja, é necessário, tá? Assim, uma das formas, melhor, vou corrigir minha palavra, uma das formas para se tornar membro da igreja é o batismo nas águas. Então, existe aí algumas formas de se ingressar ao rol de membro da igreja. E uma delas é o batismo nas águas. Existe também a transferência, né? Quando uma pessoa vem de uma igreja para outra, então ela faz essa transferência, entendeu? De igreja para outra. Quando essa transferência, e aí a gente entra um pouco na questão administrativa, né? Quando a transferência é feita de denominação diferente, de uma para outra, são denominações diferentes, há casos em que certas denominações não emitem carta de transferência, tá? Por estar saindo da denominação, então a denominação não dá, a igreja de tal denominação não dá carta de transferência. Então, quando chega na outra igreja, por vir de outra denominação e não trazer consigo uma carta de transferência, a igreja pode receber tal crente por aclamação, ou seja, toda a igreja o recebe por aclamação, ou seja, a igreja então, ela, no nosso caso, como nós somos igreja batista, e a decisão final da igreja é a assembleia, então na assembleia, aquela pessoa, aquele crente, é recebido por aclamação, né, pela igreja, e ele então é inserido no rol de membro da igreja, tá? Quando é de mesma denominação, ou até de convenções, e traz essa carta de transferência, também é apreciado pela Assembleia, e a igreja então, na maioria dos casos, o recebe, tá? Mas há o respaldo para a igreja, né, da carta de transferência. Porque a carta de transferência, ela traz então, recomendações, traz referências do pastor anterior, né? Então, é uma forma aí de receber e de se tornar membro da igreja, tá ok? Pastor, sim. E nesse caso aí do batismo, depende também do batismo com que a pessoa foi batizada, né? Tem que se enquadrar no batismo que nós entendemos como doutrina, né? Que é o de imersão. Assim, quando a gente analisa se a pessoa foi batizada por aspersão, tá? Ou por, como a gente viu aquele outro tipo de batismo, que é... Ai, rapaz, fugiu a palavra, alguém lembra aí? Que é derramamento da água. Esqueci a palavra, fugiu a palavra. Agora eu também não lembro. A gente estudou na semana passada, rapaz. Tá, fugiu a palavra, esqueci. Mas a gente vai... Não é imersão, não. O senhor falou... São três. Imersão, aspersão e tem um terceiro. Eu tô com a apostila na mão, deixa eu ver. Eu anotei. Peraí. Batismo. Efusão. Efusão, isso mesmo. Efusão.
assim, dependendo, a gente não pode estabelecer, eu como pastor, tá? Vou falar assim da nossa experiência, da nossa realidade. Eu como pastor, até antes eu era um pouco, assim, radical com relação a isso. Mas a experiência vai nos orientando, né, para analisar caso a caso, tá? Analisar a conduta da pessoa, a fé da pessoa, entendeu? E a origem e onde foi feito esse batismo. Se o batismo, até a questão do batismo de imersão, que é o que nós usamos. Mas dependendo de onde ele foi feito, a gente vai ter que avaliar, entendeu? Então a gente precisa analisar caso a caso. A gente não pode ser radical, tá? E assim, invalidar a experiência, né, pastor? justamente. Então tem que ser analisado cada caso, tá? Então o batismo é uma das formas de se fazer parte, de se entrar ao rol de membro da igreja, tá bom? Eu queria ler outra passagem que então vai falar sobre assim, que trata da composição, que está lá em Romanos, no capítulo 10, do verso de 8 a 10. Romanos, capítulo 10, de 8 a 10. Romanos 10, de 8 a 10. Quem achou pode ler. Romanos 10, de 8 a 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, essa passagem também nos mostra o mesmo critério, a fé, crer em Jesus. E aqui estabelece o seguinte: crer com o coração e fazer confissão com a boca, tá? E aqui a gente analisa isso aqui, o ato do batismo, a gente realiza, a gente põe em prática esse versículo, porque no ato do batismo, ali o pastor se dirige ao batizando e lhe pergunta: você crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador? E ele diz: sim, creio. Então o pastor vai dizer: mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, profissão de fé vem de proferir, tá? Então, profissão de fé vem de proferir, de falar, de declarar a sua fé publicamente. Entendeu? É a sua pública profissão de fé. E aí a pessoa então é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos orienta Mateus no capítulo 28, tá? Então, a composição da igreja, a igreja é composta de pessoas que confessam Jesus Cristo, crê e confessa Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Ok? Segundo tópico.
a missão da igreja. Há um versículo, que para mim é o versículo chave, que trata da missão da igreja. Eu vou ler duas passagens bíblicas. Duas não, né? São mais. Porque a primeira, ela traz consigo, então, outras passagens bíblicas. Mas essa primeira passagem bíblica, ela, então, ela traduz a real missão da igreja. Está lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Então, esse segundo tópico, se quiser escrever aí, a missão da igreja. Tá? O porquê da existência da igreja. Qual é o papel da igreja, a função da igreja na terra. Mateus, capítulo 9, verso 35. E diz assim, eu vou ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, primeiro, ensinando nas sinagogas deles. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a gente vê aqui uma tríplice missão, tá? Uma missão em três formas, em três parâmetros, né? Em três aplicações. Primeiro, o ensino da palavra. Terceiro, a pregação do evangelho. E quarto, a cura. Então vamos pegar passagens bíblicas que apontam cada uma dessas funções dentro desse versículo. O ensino da palavra. Alguns estudos atrás eu destaquei a diferença entre ensino da palavra e pregação do evangelho. Tá? O ensino da palavra é para o crente. Porque para o crente que já crê e precisa aprender para conhecer melhor, conhecer mais o Deus em quem ele crê e ser aperfeiçoado para toda boa obra, tá? Então, o ensino da palavra é para o crente, para o aprimoramento dele como pessoa e instrução para ele fazer a obra. É como está escrito, a gente entende isso, esse papel, essa missão, em Efésios, no capítulo 4, do verso de 11 a 14. Efésios, capítulo 4, de 11 a 14. Peço alguém que leia para mim, por favor. Posso ler, deixa eu só achar aqui. Efésios 4, 11 a 14. Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, a gente vê que o ensino da palavra para o crente serve para... E aí te encontra aí 2 pontos, 2 observações que quero fazer nesse texto. Primeiro, para que nós possamos, e aí tem os ministérios, que a gente vai falar dele depois, os ministérios que vão trabalhar para a edificação
do corpo de Cristo, porque é o que Jesus quer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, ou seja, os crentes, eles possam então amadurecer como pessoa até que ele chegue à estatura completa de Cristo, ou seja, é o alvo a ser conquistado. Claro que nós só vamos chegar a ser igual a Cristo, a estatura completa de Cristo, na glória. Mas enquanto aqui na terra, nós precisamos perseguir isso, essa meta. E só a palavra de Deus nos dá condições de chegar, de alcançarmos e continuarmos a buscar, né, essa meta, de ser como Cristo. Tá? Então, a palavra de Deus vem para nos aprimorar como pessoa. E segundo, para não sermos enganados por ventos de doutrina, ou seja, por palavras, por ensinamentos errôneos, equivocados de homens, tá? Com intenções perversas, como diz em outras passagens, para lucrar em cima da fé do povo, para enganar o povo e se vangloriar com isso, mas para isso, para que a gente possa se desviar, ou seja, se defender dessas doutrinas erradas, a gente precisa conhecer, para não sermos levados pelo engano. Porque quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, e aí vem alguém, né, com um ar de santidade, ensinando, entre aspas, tá? É mais suscetível as pessoas serem enganadas. Mas quando nós estudamos, quando nós aprendemos o correto, e aí se alguém falar diferente, a gente vai ficar com o pé atrás. É que nem tem uma passagem que nos inspira isso, no capítulo 17 de Atos, revela isso, que quando Paulo foi pregar numa cidade chamada Bereia, o povo de lá pegavam as escrituras e analisava as escrituras comparando com aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, para ver se era isso mesmo. Então isso é o que nós devemos fazer hoje. Então, se alguém falar alguma coisa diferente daquilo que está escrito, nós devemos recusar. Paulo também ensina isso. Se apresentar outro evangelho, além desse, considera anátema, ou seja, considera maldito. Então nós precisamos aprender para poder nos defender desses ensinos fraudulentos. Entende? Então isso é o papel da igreja. É ensinar os crentes, ensinar a igreja para poder crescer e também não ser enganado. Ok? Por isso que é muito importante a leitura da Bíblia, né? Justamente, meu irmão. É muito importante. A leitura da Bíblia não é hobby. A leitura da Bíblia é algo obrigatório. Assim como o café da manhã, o almoço e janta, que é indispensável para a manutenção da nossa saúde, a palavra de Deus também faz parte do nosso alimento espiritual. E é indispensável. E muito importante também, pastor, é a escola bíblica dominical, que tem acabado em muitas igrejas, tem acabado com a escola bíblica dominical. Isso também é importante, né? Meu amado irmão, infelizmente isso é uma realidade. Mas eu não abro mão disso. Tá? Eu não abro mão da escola bíblica dominical. Já ouvi pessoas falando, mas a Bíblia não fala dessa instituição chamada Escola Bíblica Dominical. Tudo bem, a Bíblia não fala explicitamente, mas a Bíblia ensina ou nos exorta a ensinar. Tá? E quando a gente analisa questões... Acabamos de ler aqui, para mestre, né? Justamente. Ele que vai ensinar, né? Justo. Então, já está aqui dentro, né? Se é para ensinar, quem vai ensinar? Alguém que
tem a capacidade para isso. Seria, então, uma escola dominical. Justamente. Agora, passando para o terceiro ponto aí do versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Primeiro foi ensino. Depois, pregando o evangelho do reino. A pregação do evangelho é para o não crente. Porque a pregação do evangelho vai falar do sacrifício de Jesus Cristo, do amor de Deus, vai falar do perdão dos pecados, para que o não crente possa então ser confrontado, para que o não crente possa se avaliar por meio da mensagem do evangelho e conhecer o plano da salvação. Então, a pregação do evangelho é para o não crente, para que ele possa ter a oportunidade de confessar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. É como nós já lemos, eu não vou ler de novo, porque nós já lemos, né? Mateus, no capítulo 16, 15, que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E a gente pode aí analisar, você pode anotar aí outras passagens também que falam sobre isso. Tá? Mateus 28, 19 a 20, Atos, capítulo 1, verso 8, também fala que nós somos testemunhas, ou seja, para testemunhar a respeito de Cristo. Tá bom? E, no caso aqui, como terceira missão, terceiro ponto desta missão, a cura. E mais uma vez eu posso citar aqui a mesma passagem de Marcos, no capítulo 16, do verso 17 até o verso 18, falando que nós então temos autoridade, o Senhor nos deu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, para expulsar demônios, a fim de que as pessoas sejam libertas. Essa autoridade, né, Jesus transmitiu à igreja, tá? Então, a gente encontra aqui nesse capítulo, nesse versículo 35 do capítulo 9 de Mateus, a missão da igreja em três formas: o ensino da palavra, tá? Porque, se a gente analisar, a igreja, ela tem como missão adoração, tá? A pregação do evangelho e o ensino da palavra. A adoração, ela está, vamos dizer assim, vinculado ao ensino da palavra, porque nós só vamos adorar depois que aprendemos, depois que conhecemos e entendemos que Ele é Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Então, adoração vem pelo ensino da palavra. Quando a pessoa não conhece o Deus, Criador dos céus e da terra, ela não vai adorar, tá? E aí o que a gente vê por aí? Pessoas que ouviram falar de Jesus, tá? Mas não o adoram. Por quê? Porque não conhece. E quando a gente passa a conhecer, a gente então se depara e a gente entende que Ele é digno de adoração. Tá? Então, a base da adoração é o ensino da palavra. Porque a gente só pode adorar quando nós conhecemos. Tá ok? E para finalizar esse ponto aqui, esse segundo tópico, eu quero ler Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, para a gente finalizar esse tópico. João 14, verso 12. O que Jesus diz? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então Jesus está deixando bem claro aqui que nós iremos realizar a obra.
tá? Então, quando a gente analisa isso aqui, principalmente esses, colocar aqui, esses 3 versículos, 3 não, são os 4 versículos, desde o 13 ao 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 versículos. Esses 5 versículos aqui do Evangelho de João fala desse momento da Santa Ceia, quando eles saem ali é o período da Santa Ceia. Depois da Santa Ceia eles vão para o Monte das Oliveiras, lá no jardim, lá em cima no Monte das Oliveiras tinha um jardim, tá? Era como se fosse um pomar. Quando fala jardim, não era um jardim como nós hoje entendemos, cheio de plantas, né, ornamentais, não. Era um pomar, era uma plantação de oliveiras, tá? Onde era uma plantação de oliveiras, onde se plantava ali a oliveira para extrair, através do fruto da oliveira, fazer o azeite. Então era vamos colocar assim, era um pomar, uma plantação de oliveiras. Ali naquela plantação de oliveiras, Jesus então se reunia juntamente com os seus discípulos. Era um lugar preferido de Jesus Cristo juntamente com os seus discípulos, tá? E ali Jesus então dá algumas orientações. Ele traz, principalmente aqui, deixa eu analisar aqui, o versículo 14, 15, 16 e o capítulo 14, 15, 16, o 17, todo o capítulo 17 é uma oração que Jesus faz ao Pai, tá? E aqui no capítulo 14, verso 12, ele deixa bem claro que nós faríamos as obras que ele fez. E que obras que ele fez? Aquelas que está lá no capítulo 9, verso 35 de Mateus. Nós iríamos fazer as mesmas obras que ele fez, ou seja, dar continuidade, tá, à obra que ele iniciou, e a igreja então deu continuidade, ok? Para a continuidade dessa obra, aí então Paulo nos apresenta 5 ministérios, tá? Eu vou falar sobre esses 5 ministérios. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre cada ministério, e depois eu vou enviar para vocês, tá? Algumas orientações sobre cada ministério desses 5, porque eu quero também falar sobre os dons que são ferramentas da igreja para a realização da sua missão. Nós vamos ter os 5 ministérios e vamos ter também os dons ministeriais, tá? Podemos dizer aqui, vamos classificar da seguinte forma. Vamos classificar aqui, para você escrever melhor aí, vocês escreverem melhor. Então, vamos ter, dentro dos ministérios da igreja, terceiro tópico, ministérios da igreja, tá? Ministérios da igreja. Esse é o terceiro tópico do estudo. Ministérios da igreja para a edificação do corpo de Cristo. E aí, então, nesse tópico, vamos apontar aqui o subtópico. Primeiro, os dons ministeriais. Tá? Então, pode ir anotando aí. Os dons ministeriais. Quais são esses dons ministeriais? Quando a gente fala dom, o dom é uma capacitação, uma autorização, uma delegação
de autoridade, tá? Dada pelo Espírito Santo à igreja para a realização da obra do Senhor, tá? Então, os dons é como se fosse um presente, um dom, tá? Uma capacitação dada por Deus. Então, os dons ministeriais são 5. Está lá em Efésios 4:11. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá? Esses são os dons ministeriais. Tá? Dos dons ministeriais, a gente pode aí, a gente vai ver que existe esses dons ministeriais, eles são hoje, vamos dizer assim, encarados como títulos dados aos obreiros para que então tenham essa, vamos dizer assim, autorização, essa autoridade no corpo de Cristo para realizar, vamos dizer assim, a obra de Deus em níveis, tá? De poder, níveis de autoridade, tá? Estabelece então uma hierarquia dentro do corpo de Cristo, e essa hierarquia vai qualificar o crente para realizar certos tipos de obras, tá? Lembro no estudo que eu fiz na quarta-feira passada, não sei se a irmã estava presente, quando eu falei da unção. Na quarta-feira passada, você foi ao culto quarta-feira passada, minha irmã? Não. Então, o Rubens, aquele culto foi gravado, não foi? Foi sim, pastor, está gravado lá na igreja. Então, depois eu vou, na quarta-feira, eu vou, porque a gente estava com um problema na internet, estava oscilando muito, não deu para levantar a live, né? Botar a live no ar. Mas nós gravamos. E fala sobre a unção, tá? E eu até dei uma orientação sobre unção para evitar problemas que estavam acontecendo no meio da igreja. Então, eu estipulei não, apenas orientei, segundo a palavra de Deus, que unção com óleo é uma função exclusiva do sacerdote, tá? Então, eu falei sobre vários tipos de unção e depois eu vou compartilhar esse culto para que você assista também, tá bom, minha irmã? Tá certo. Pastor, inclusive, domingo eu não subi a live, mas eu gravei unicamente a participação do irmão Orlando, tá? Caso o senhor queira, alguém da igreja queira o vídeo, tá gravado na igreja também, sem subir a live. Tá ok. Tem um segundo tipo de dons, que são chamados dons auxiliares. Que tipo de dons são esses? São ministérios também que são dados à igreja, são dons auxiliares, tá? Que são dados à igreja para também exercer funções dentro da hierarquia, né, do corpo de Cristo, para então assim abraçar funções a mais que os dons ministeriais não abraçam. Então, esses dons auxiliares para auxiliar os dons ministeriais. Por isso eles são chamados dons auxiliares. Tá ok? E a gente, vou deixar aqui, eu vou ler, depois eu falo melhor. Romanos capítulo 12, do verso 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8. Nós então vamos encontrar
esses dons que são classificados, Romanos 12, do 4 ao 8. Que diz assim, deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É o que nós já tínhamos analisado. Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, a gente analisa aí. Profecia, tá? Seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então nós vamos aqui verificar. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dons. Que é o de profecia, tá? O de ministração, o de ensino, o de exortação, o de beneficência, o de liderança e o de misericórdia. Vamos entender um pouco cada um deles, para não ficar muito vago. O dom de profecia, tá? É o mesmo dom que nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que fala dos dons espirituais, tá? Aqui é um dom. Em Efésios 4, nós encontramos o ministério do profeta, tá? Ou seja, o profeta ele tem dom de profecia? Sim. Mas o que tem dom de profecia pode ser chamado profeta? Depende, tá? Às vezes eu como pastor, Deus pode me capacitar com dom de profecia? Sim. Mas eu tenho o título de profeta? Não. Tá? Então, o servo de Deus, ele pode ter o dom de profecia? Sim, ele pode ter o dom de profecia. Mas isso o qualifica como profeta? Isso vai depender da igreja ou da atuação dele diante da igreja. Por quê? Porque naqueles títulos que nós encontramos lá em cima, em Efésios 4, 11, desses ministérios, o único que é ungido é o pastor. Os demais são títulos reconhecidos, são reconhecimento, tá? Então, é como a gente encontra, então, o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque as igrejas que ele administrava reconhecia ele como apóstolo, mas nem todos. Havia outros que não o reconhecia como apóstolo. Por isso, Paulo defende o seu apostolado, principalmente na segunda carta aos Coríntios. Então, o apóstolo era um ministério que era um reconhecimento, e nesse reconhecimento a pessoa era intitulado, tanto o apóstolo como o profeta, tá? O evangelista, o mestre. O único que é ungido é o pastor, devido à sua função sacerdotal. O restante eram reconhecidos pela igreja. Então, o profeta, ele é reconhecido pela igreja pela sua atuação, tá? Pelo dom que Deus o capacita como profeta.
Então, o crente pode ter dom de profecia e não ser reconhecido como profeta? Pode, isso pode acontecer. Entendeu? Então, a gente precisa separar isso. Ministério, profeta e o dom de profecia. Tá? Ministração. Hoje a gente usa muito essa questão da ministração nos louvores. Quando então ali está ministrando para a igreja, para a edificação, para o elevo espiritual da igreja durante aquele período de louvores, para abrir o coração da igreja, para trazer conforto à igreja. Então, a gente usa então essas ministrações. O ensino, como já foi aqui falado, a exortação é o ensino da palavra para promover santidade. Tá ok? Como diz aqui, vou pegar aqui no verso 8, tá? O que reparte, faça-o com liberalidade. Esse repartir está falando da beneficência. Lembra que em Atos, no capítulo 6, que se repartia para suprir as necessidades dos santos, e houve uma questão entre os que não eram judeus com os judeus, e os que não eram judeus estavam reclamando: olha, nossas viúvas, os nossos pobres estão ficando de lado. Então está havendo uma acepção de pessoas. Aí os apóstolos, para poder resolver essa situação, mandou que separasse 7 homens, né, de boa reputação para ser consagrado como diáconos, para fazer esse trabalho, tá, de repartir entre o povo para suprir as necessidades. Ou seja, esse repartir era a questão de alimento, cesta básica, para servir a mesa, tá? Suprir a necessidade. Para fazer isso, tinha que ter liberalidade, um coração liberal, para não ficar, tipo assim, puxando sardinha só para um lado, só para o outro, prendendo. Tinha que ter liberalidade, tinha que ter um coração liberal para exercer esse trabalho, tá? Liderança, aquele que, como diz aqui, o que preside, faça com cuidado, ou seja, exercer a liderança. Os ministérios acima, lá de Efésios, praticamente o apóstolo e o pastor, eles vão exercer ministérios, os seus ministérios com liderança, tá? Mas, como diz aqui, com cuidado. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro também traz essa exortação. Olha, cuidado, não faça isso como quem tem domínio sobre a herança de Deus. Então, não faça como tendo domínio, não. Por quê? Porque nós não temos domínio. Nós somos servos também, somos conservos. A igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Cristo. O pastor tem um ministério, tem sua função, mas ele também é servo. Então, por isso, essa exortação. O que preside, tá? Faça com cuidado. Tá ok? E o de misericórdia. Esse ministério de misericórdia, a gente pode aplicar isso nos trabalhos que são feitos nas visitações aos hospitais, nas visitações aos presídios, aos orfanatos, aos asilos, para visitar essas pessoas carentes, para levar conforto, uma palavra de ânimo, de alegria, né, de esperança, ou seja, demonstrar misericórdia para com essas pessoas, né? Como Jesus nos cobra isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando ele fala: estive nu e não foste me visitar, né? Cobrando.
Estive doente e não foste me ver. Estive preso e não foste me visitar. E perguntaram, mas quando te vimos nessa situação e não te servimos? Quando a um desses pequeninos não fizeste, a mim também não fizeste. Então, cabe à igreja fazer esse trabalho também de misericórdia, tá? E os dons espirituais que nós encontramos ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, tá? A gente viu os dons ministeriais, os dons auxiliares e agora os dons espirituais. Nesses dons espirituais, nós podemos aqui, são 9 dons, tá? São 9 dons. 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre 9 dons, mas a gente pode separar aqui esses 9 dons em... deixa eu ver aqui, 4 grupos, tá? Dentro desses 9 dons, a gente separa aqui 4 grupos, tá? Mas vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 11. Deixa eu ler por cada hora. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outros, a variedade de língua, e a outros, a interpretação de línguas. Então, desses 9 dons, a gente pode separar aqui 3 grupos, ou melhor, 4 grupos. Primeiro, o grupo dos dons da palavra, que é a palavra de sabedoria e a palavra da ciência, tá? Palavra da sabedoria é a capacitação que o Espírito Santo dá ao servo de Deus, né? Quando eu analiso, já estudei sobre isso, então eu cheguei à conclusão que o dom da sabedoria é aquele dom que o Espírito Santo dá ao crente para trazer uma palavra de sabedoria através de um aconselhamento, de uma orientação, tá? São palavras sábias. A sabedoria nem sempre vem do estudo, tá? Mas principalmente de experiências. Talvez já ouviu falar na sabedoria empírica, né? Já ouviu falar nisso? Sabedoria empírica, aquela sabedoria que vem com a experiência da vida, através da observação, através de uma análise, ou seja, através de experiências. E a gente vai alcançando essas experiências, essa sabedoria, e o Espírito Santo vai dando essa sabedoria para o crente ter aquela palavra que vem de Deus para tocar nos corações, para assentar com aquela pessoa que está ali atribulada e trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Então, esse dom dado pelo Espírito Santo, a palavra da sabedoria, eu entendo que vem dessa forma, é dado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra, esse aconselhamento, né, para suprir essas necessidades. A palavra da ciência. Ciência vem de conhecimento, tá? Aí sim, essa palavra vem do estudo, tá? Mas pastor, se é estudo, como pode ser dom?
Irmãos, para a gente, e aqui eu analiso esse estudo, não é o estudo que a gente faz numa faculdade, não é o estudo que a gente faz nem da teologia, né? Não é o diploma, não. É conhecimento bíblico. Deus capacita alguns dos seus servos com um conhecimento bíblico que vai, assim, mergulhar profundamente nas Escrituras e achar, assim, desvendar palavras que são verdadeiros tesouros. É como eu já disse aqui antes, em algumas oportunidades. Oi? Licença, pastor. O discernimento espiritual, né? Não, não, o discernimento já é outro, está numa outra classe. Porque o discernimento espiritual está na classe dos dons proféticos. Isso Entendeu? O discernimento dos dons. Essa palavra de conhecimento é. discernimento do espírito, né? Mas eu estou falando de discernimento espiritual, quando você está lendo a palavra e você consegue discernir aquilo bem. Né? Justo, aí sim, nesse ponto aí você pegou bem. Você lê a palavra e é como se você encontrasse algo que você nunca tinha visto antes. Apesar de você já ter lido aquela passagem várias vezes, mas às vezes você encontra algo naquele texto que chama atenção, né? Mas esse dom do conhecimento leva então a pessoa a mergulhar e a descobrir coisas maravilhosas a ponto dela então poder ser separada como professor, como mestre, para ensinar assim, essas riquezas da palavra de Deus, tá? No segundo grupo desses dons, a gente pode acrescentar aqui os dons de poder. Os dons de poder, que são o dom da fé, os dons de cura. Interessante que nos dons de cura está no plural, dons, tá? É no plural. Por quê? Porque é um dom para vários tipos de enfermidade, tá? E o dom de operação de maravilhas. Pastor, o que é dom de operação de maravilhas? Lembra quando Jesus andou por cima do mar? Operação de maravilhas. Operação de maravilhas. A gente... O machado boiar. O machado boiar é outro dom de maravilhas. A gente repreendeu a tempestade, né? Dom de maravilhas. Tá ok? E aí temos os dons proféticos. A mula falar também encaixa aí, pastor? Oi? A mula falar com o Balaão também se encaixa aí. Mas aí que tá, Barão. Mas a mula não foi o profeta que fez ele falar, foi Deus. Foi o anjo do Senhor. Entendeu? O sol parar, como Josué estava ali na batalha ali, né? O sol parou, né? Aí sim. Mas o sol parou por quê? Porque Josué pediu, né? Então podemos classificar. Já a mula não foi o profeta que pediu. Entende? Então o dom é algo que nós, pelo poder do Espírito Santo, realizamos, tá? E aí, em terceiro, os dons proféticos. Aí nós temos a profecia e o discernimento dos espíritos. Esse discernimento dos espíritos é discernir tanto a presença, o que ele fala, entendeu? São discernir até mesmo. Eu já vi testemunho de pastor que discerniu quando uma irmã estava numa certa igreja que ele foi pregar, estava falando em línguas. Entendeu? No caso aqui, estou fazendo confusão. Isso aqui é dom de interpretação de línguas, né? De variedade de línguas. Mas o discernimento, a gente vai discernir as intenções
a presença de espíritos malignos, tá? E até mesmo se a profecia se é de Deus ou não, vem do discernimento, tá ok? Aí são espírito de Deus, espírito do homem ou espírito de demônios, né, pastor? Discernimento de espírito, né? Quem tá Justamente. falando através daquela pessoa. Justamente, vai discernir essas três classes de espírito, tá? Espírito do homem, como seja, quando a pessoa está falando na carne, não é de Deus. Então vai discernir se também pode ser um demônio falando ou se é Deus que está falando, tá ok? E os dons de língua. Esses dons de língua, há uma linha de interpretação que não inclui o dom de, assim, o falar em língua na hora do batismo no Espírito Santo como um dom, tá? Quando a pessoa fala em língua na hora do batismo, tem estudiosos que não interpretam como um dom de língua, mas sim como um sinal do batismo, tá? Então a gente vai ter aqui, nessa variedade de línguas, a gente pode interpretar duas formas: o dom de falar em línguas, ou seja, línguas estranhas, tá? Falar em línguas estranhas. Essas línguas estranhas, porque estranhas para a gente, mas como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele chama a língua dos anjos, tá? Quando a gente fala em língua, na verdade nós estamos falando na língua do céu, tá? A língua do céu, a língua dos anjos, a língua que se fala no céu. Por isso que o nosso espírito fala com Deus, com o Espírito de Deus. Quando nós estamos falando em língua, é o nosso espírito falando com o Espírito de Deus. Por isso que nós não entendemos, tá? Há também a questão da variedade de línguas, como aconteceu em Atos, no capítulo 2. Eles estavam falando em línguas, tá? O povo do lado de fora, que estava fora do aposento em que a igreja estava reunida no cenáculo. Mas do lado de fora estava acontecendo uma festa. E tinha muita gente do lado de fora, de várias nacionalidades. E cada um daqueles que estavam do lado de fora ouvia os falatórios que vinha de dentro da casa, cada um ouvia na sua própria língua, tá? É como se hoje tivesse uma festa lá em volta da igreja e tivesse lá alemãos, ingleses, franceses, italianos e outras línguas. E dentro da igreja fosse um mover e todo mundo falando em língua. E do lado de fora, cada um ouvisse na sua própria língua o que estava sendo dito lá dentro. Então, esse é o chamado dom de variedade de língua. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele foi chamado para pregar, um missionário, foi chamado para pregar no Japão. Sendo que na hora do culto, o intérprete dele se atrasou. E ele ficou apreensivo. E agora? O que eu faço? Né? Já estava na hora de começar o culto e o intérprete não chegou. E ele começou a orar: Senhor, e agora? Como é que eu vou falar que se eu não falo a língua japonesa? E Deus mandou ele pregar assim mesmo, em português. E ele começou a pregar em português. No final, ele fez o apelo e ainda teve conversão de língua. E todo mundo elogiando a palavra. E ele ficou sem entender. Mas por que o pessoal está elogiando a palavra? E aí, então, alguém, quando o intérprete chegou depois, né, o pastor que estava lá junto também, falou: olha, o povo gostou da palavra, porque todo mundo entendeu na sua língua, na língua local. Ele pregando em inglês, ou melhor, em português, e o povo entendendo na sua língua.
Então, aí a gente entende o dom da variedade de língua. Ali não é. Entendeu? Como funciona também. E o dom de interpretação de língua. Esse dom de interpretação de língua, isso, há alguns anos atrás, bastante tempo agora, bastante ano atrás, né? Já tem o que? Praticamente, a igreja tem 22 anos de fundação, então eu posso dizer que tem mais ou menos 19 anos. Aconteceu algo lá na nossa igreja, esse dom de interpretação de língua se manifestou, tá? Teve uma irmã que a Rubia até conhece, a Fátima, esposa do Darley. Ela estava com um problema, um calo nas cordas vocais, e ela estava perdendo a voz. E ela estava fazendo tratamento no médico, tomando remédio, mas nada melhorava. E ela então orou ao Senhor e entregou na mão de Deus. No momento do culto de ação de graças que a gente tem na nossa igreja lá, durante o culto de manhã, ela então começou a falar com Deus e começou a chorar. Falou: Senhor, eu confio em Ti, está em Tuas mãos, eu vou descansar em Ti. E começou a chorar, mas não de desespero, mas ali pela emoção. O irmãozinho que estava tocando violão na época, ele começou a falar em línguas. Tudo, ela tem esse costume, quando a pessoa está lá na frente, principalmente quando é a mulher, e aí a mulher começa a se emocionar, começa a chorar, Tuta vai e abraça. Ela vai lá na frente, abraça a pessoa, fica junto com a pessoa ali. Tuta fez isso com ela. E ela chorando, e o irmão que estava lá no altar tocando o violão começou a falar em língua. Tuta foi tomado do poder do Espírito Santo. O irmão falava em língua, foi Tuta que começou a falar em língua, e o irmão começou a interpretar. Tuta falava em língua, parava, e o irmão lá atrás começou a falar em português, Deus falando através dele. Aí ele parava, Tuta começava a falar em língua, depois o irmão vinha e trazia então em português, né? E na hora a irmã foi curada. A voz dela saltou. Começou. Ela sentiu. E a voz dela, que ela estava falando rouca, muito baixinho. E ela deu quase que um grito. E a voz dela voltou ao normal. Na hora. Olha. Na hora a voz dela voltou ao normal. E ela já estava assim, com a voz rouca e já diminuindo o volume da voz. Já estava uns 2, 3 meses nessa situação. Eu estava nesse dia, presenciei esse milagre, foi tremendo. Então, e ela já estava assim alguns meses nessa situação, entendeu? Não foi assim um dia, já estava meses nessa situação e na hora ela foi curada. E houve essa manifestação da interpretação de língua. Eu agora não estou lembrado quem falou, quem interpretou, se foi Tuta, se foi o jovem, não lembro agora quem falou, quem interpretou, né? Mas teve essa manifestação, tá? Faz muito tempo isso? Oi? Faz muito tempo, eu também não lembro não, pastor. Só sei que eu lembro que Tuta estava abraçado com Fátima e que ela voltou a falar mesmo. Ela estava sem voz, ela voltou a falar na hora. E agora, eu sei que um falou e o outro interpretou. Agora, quem interpretou e quem falou, que eu não lembro agora se foi Tuta que falou ou ela interpretou, né? E o rapaz, não lembro agora. Não, mas eu tô falando, não é isso não, meu filho. Vem cá. Ela está falando aqui que foi Gessé, o jovem, mas a dúvida não é essa. A dúvida era quem falou e quem interpretou. Eu falei em línguas e Gessé interpretou. E ele não estava tocando violão, ele estava no meio da igreja, sentado. Não, ele estava tocando violão. Ele estava sentado, irmão. Na hora que eu estava de frente, na hora que eu comecei a falar, ele estava sentado. Na hora que eu comecei a falar, o Espírito Santo tomou ele se levantou lá no terceiro banco e começou a falar, interpretava o que eu falava. Ouviu aí que ela falou? Deu para ouvir? Então,
isso aconteceu. Ou seja, são dons que Deus capacita para a igreja fazer a obra de Deus de uma forma sobrenatural. Por isso é classificado como dons espirituais, tá? Que capacita o crente para fazer a obra de Deus de uma forma sobrenatural. Tá bom? Meus irmãos, a parte da apostila que fala sobre os pais da igreja, eu vou deixar para os irmãos estudarem, tá? Eu não vou abordar esse estudo e fica com os irmãos, para os irmãos estudarem, em termos de conhecimento, tá? Para que na semana que vem eu vou entrar no próximo tópico. Nós vamos estudar sobre amartiologia. Não sei nem se eu pronunciei errado, deu certo. Amartiologia é uma palavra de origem grega, né, também, mas que fala sobre a doutrina, o estudo do pecado. O que é pecado? Origem do pecado, manifestações do pecado, a consequência do pecado. Então a gente vai estudar sobre isso, tá bom? E vai ser esse estudo que a gente vai fazer na semana que vem, vai ser o nosso, vamos dizer assim, vou colocar como nosso, por enquanto, nosso último estudo, tá? A gente vai tratar sobre essa origem, essa questão do pecado, tá? Como eu falei, a gente vai abordar de 3 formas, em 3 áreas: origem, tá? Manifestação e a consequência do pecado. E a gente vai abordar esse estudo, vai ser o nosso último estudo, mas eu quero, assim, já desde agora, e depois eu vou reforçar isso, já para quem não fez ainda, que faça. A nossa convenção, ela oferece um estudo a nível básico, não é o nível bacharel, tá? O nível bacharel é 4 anos de estudo, mas esse é o nível médio, que são 2 anos de estudo, e que vai, assim, abranger muito mais assuntos do que nós já temos abrangido, e com maior profundidade. E é um estudo, vamos dizer assim, AD, à distância, tá? Assim, a pessoa recebe o material e assiste por vídeo aula, tá? As aulas são por vídeo aula, vai receber uma senha, vai receber um link para poder assistir as vídeo aulas e vai receber então as apostilas. Quando a pessoa estiver apta para fazer a prova, então ela recebe a prova, tá? Claro, para esse tipo de estudo, o seminário vai pedir assim, alguém para servir como tutor, tá? E eu tenho orientado, conduzido assim alguns alunos da nossa convenção aqui no estado do Rio para fazer esse curso, e eu tenho me colocado como tutor. Vou ter que sair. Tá bom, vai lá, meu irmão, buscar a Patrícia. Fica na paz, meu irmão. Vai com Deus. Então, se a irmã quiser, eu tenho o Edmilson também, eu vou falar com ele. Estou até gravando aqui para ele, depois assistir também. Fazer esse curso. O Rubem fez também, mas quando o Rubem fez, já foi presencial, que foi antes da pandemia, né? Que foi feito lá na igreja, presencial. Teve um estudo lá na igreja, um seminário. Mas agora, por conta da pandemia, adotaram essa forma e permaneceu, tá? Que é por vídeo aula, que fica até mais fácil para a pessoa poder estudar no horário que fica mais flexível para ela, tá? Então é muito bom, tá? E vai, assim, aprofundar, e bom até para você, Alessandra. Eu digo para você porque o Rubem já fez esse curso. Se você quiser fazer, quando você fizer, você não vai ficar assim, vai entrar no curso
não vai ficar boiando, porque você já recebeu uma base para quando chegar nesse curso já ter já saber, né? E não ficar muito assim, como peixe fora d'água. Então, a base que você recebeu vai te dar uma noção para você compreender com mais facilidade tudo que será dito lá. Tá ok? Então, tá bom? Vamos encerrar, porque nós passamos o horário. Peço perdão aí pelo avançar da hora, tá? Imagina, professor. E aí na semana que vem a gente começa outro estudo. Eu vou preparar a apostila e enviar para vocês. Tá bom? Qual o nome mesmo? É porque eu não lembro assim, é uma palavra meio complicada. Amartiologia, que é a martiologia, com T. A martiologia, que é é o estudo do pecado. Estudo, né, do pecado. Tá bom, então. A gente vai estudar sobre o que é pecado, né? A origem do pecado, como começou o pecado na história da humanidade, como se manifesta e as consequências. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos orar para a gente encerrar. Pai, muito obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça, por tua bondade. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos instrui e o Senhor que nos conduz. E por isso somos gratos a Ti. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. E te peço, nos dê uma noite tranquila, de um sono agradável, e que o dia de manhã seja de bênçãos e vitórias para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada. Tchau, pastor. Tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.